Olá, professor cursista, como que você está? Preparei então essa videoaula que vai amarrar, os conteúdos que eu fui sugerindo para vocês no decorrer dos módulos do curso. Então, vai amarrar todos os módulos. Eu vou tentar, dialogar especificamente com essa videoaula. O que que eu sugiro para vocês? Acessem os conteúdos, dê pause no vídeo, tenta ver o conteúdo dos slides. Eu não vou colocar esse PowerPoint especificamente em PDF, porque eu sou a professora Carla Vilaronga, mas os slides foram elaborados pela professora Ana Paula Zerbato, Keisiane da Silva e Nicéia Mendes. Então, esses, assim, como a gente faz parte do grupo de estudos, a gente se ajuda e troca um pouco os slides, e como esse tema é um tema de domínio, né, da Ana Paula e da Keisiane, eu vou trabalhar com vocês com um pouco da discussão que elas trabalham. E aí, eu vou sugerir para vocês alguns vídeos, sugerir para vocês, já está lá no Moodle, alguns vídeos que vão tratar esses temas, que são palestras mais longas e que esse conteúdo vai ser um pouco mais detalhado. Então, a gente vai falar um pouco do currículo comum e da diversidade na sala de aula, pensando na proposta de ensinar a cada um e a todos ao mesmo tempo. Esse é o foco da videoaula hoje. Vocês lembram que a gente falou um pouco dos conceitos do que é atividade adaptada, atividade paralela e atividade acessível? Né? Então, atividade paralela é todos da sala fazendo um conteúdo e o aluno com deficiência fazendo um conteúdo totalmente paralelo, uma atividade totalmente paralela do que está acontecendo para a maioria da sala. A atividade adaptada, eu penso numa atividade que vai beneficiar a maioria dos estudantes, e aí eu adapto a atividade para o estudante com deficiência. E o conceito de atividade acessível é: eu preparo uma atividade que todos vão ter acesso, né? Todos os estudantes da sala são o meu universo da sala. Então, as atividades acessíveis são aquelas que possibilitam a participação de todos, portanto, são práticas que permitem o acesso ao conhecimento para toda a turma, mesmo que em alguns casos necessitem de algumas estratégias, apoio ou recurso específico. Então, não quer dizer eu vou fazer a mesma atividade e os estudantes vão ter que chegar naquela atividade de forma individual, autônoma e sem apoio, sem recurso. Ao contrário, a gente prevê esses apoios, esses recursos, mas a atividade é pensada com base no universo da sala, e que esses alunos podem participar também. A professora Nicéia Mendes traz para a gente o exemplo, que eu acredito que é legal, que é interessante, a gente retoma ele aqui. Então, imagina, você chama todo mundo para um almoço, e aí nesse almoço você prepara uma macarronada com carne moída. Nesse preparo de uma macarronada com carne moída, a gente não vai conseguir beneficiar todas as pessoas que estão lá se alimentando. Pode ter uma pessoa que não gosta de queijo ralado, a outra que não come carne, que é vegetariana, a outra que é alérgica a glúten. Então, ela sugere, né, e ela fala que a gente pensar em abordagens universalistas é como se a gente fizesse um almoço self-service, e que as pessoas vão se servindo, né, do que elas entendem que é interessante para a alimentação delas e do que elas mais têm vontade de se alimentar. A mesma coisa a gente vai passar para a questão educacional. Então, é como se a gente entregasse, né, para os estudantes um hall de possibilidades que tem relação com o mesmo conteúdo, com a mesma estratégia, e aí eles vão se alimentando com que eles têm mais facilidade e vontade de aprender. Em relação, então, ao acesso do currículo da sala comum, existem algumas abordagens que são universalistas, que vão dentro do conceito de acessibilidade curricular, e a gente vai falar aqui sobre ensino diferenciado e sobre desenho universal de aprendizagem, e o que vocês vão fazer atividades sobre desenho universal de atividade. Em relação ao ensino diferenciado, o que que os autores falam, né? Numa turma diferenciada, o professor planeja e executa de forma proativa diversas abordagens ao conteúdo, processo e produto, numa antecipação, respostas a diferentes níveis de preparação, interesses e necessidades educativas dos alunos. Então, ele vai pensar não numa atividade única, pensando que só na maioria da sala, ou pensando nos estudantes que estão com
um foco maior no conteúdo que está sendo ensinado em relação à aprendizagem. Então, o que que ele fala, né? O ensino diferenciado, ele tem essa junção teoria e prática, então, em relação à teoria, ele bebe, né, das teorias da pedagogia, da filosofia, da neurociência, da psicologia e da sociologia. E em relação à prática, ele vai trabalhar com materiais, recursos, estratégias e metodologias, e tudo isso vai trazer diretrizes para trabalhar com o ensino. Então, o que que a gente compreende, né? Na filosofia, a gente vai pegar os princípios, ideologias e valores, pensando que turmas heterogêneas podem e vão potencializar a aprendizagem de todos os alunos. Então, a gente vai orientar e pensar que nenhuma sala ela tem estudantes iguais, né? Então, a gente vai pensar nesse foco. E também admitir que nem sempre vai ser possível que todos os estudantes façam a mesma coisa da mesma forma e ao mesmo tempo. Então, a gente vai pensando também nessa variação e nesses interesses. Então, o que que vai orientar o ensino diferenciado? A preparação da atividade, o interesse e o perfil da aprendizagem, e que essas coisas se interrelacionam. E a gente vai fazer uma avaliação, um acompanhamento de cada estudante, e a gente entra, né, nas abordagens universalistas aqui no curso de AI, no estudante com deficiência, no público da educação especial, mas isso vai valer para todos os estudantes da sala, esse olhar individual. Então, em relação à preparação, a gente vai olhar a trajetória escolar do estudante, então a gente vai ter portfólio, nota, relatório, diálogo com os demais professores, se eles estiverem, né, nesse espaço que tem interlocução com outros professores também. A gente vai ver quais são os conhecimentos prévios que o estudante tem sobre o assunto, que pode ser de maneira oral, escrita ou através de alguma dinâmica coletiva ou individual. A gente vai entender sobre o que eles nomeiam, né, habilidades físicas e cognitivas, e a gente vai fazer essa observação que é dirigida e a gente ressalta a importância do registro. Em relação aos interesses, a gente vai passar pelos interesses pessoais, profissionais, de lazer e acadêmico. E aí é a mesma coisa, a gente vai conseguir saber quais são os interesses das crianças da sala, não só para a gente focar nesses interesses, mas para partir dele, com questionário, entrevista, roda de conversa, observação, desenho, informação da família, dinâmica, brincadeira, etc. E a gente vai também olhar qual que é o perfil de aprendizagem, e aí, como ele bebe lá na neurociência, lembra disso? E ele vai trazer os conceitos aí na abordagem universalista dos estilos de aprendizagem, das inteligências múltiplas e das questões culturais. Então, ele vai para esse contexto especificamente. E aí, isso tudo vai gerar uma diversificação de ensino, como estava lá no exemplo do almoço self-service. A gente foca, então, né, como elemento essencial para essa diferenciação. Então, o que que a gente ensina, como a gente ensina e como damos acesso aos estudantes em relação ao que ensinamos, quando a gente vai focar em conteúdo. A gente vai pensar em processo, então, como os estudantes vão processar o que a gente está aprendendo e quais são as atividades que proporcionam essa aprendizagem, e também em relação ao produto, como os alunos demonstram o que aprenderam. A gente vai para esse acesso. No planejamento, então, né, a gente vai trazer nesse planejamento os elementos que fazem parte da aprendizagem, e a gente vai trazendo os elementos com base em conteúdo, processo e produto, e preparação, interesse e perfil de aprendizagem, quando tudo isso se relaciona, e o planejamento ele vai estar muito imbricado ao conceito de avaliação. Tem um quadro que vai falar sobre esses níveis de preparação e que vai trazer essas estratégias desse nível de preparação. Esse quadro, ele tá lá no artigo que eu coloquei para vocês lerem com calma sobre ensino diferenciado, que ele é uma leitura obrigatória do módulo 3. Então, voltem para ele e façam a leitura para vocês conseguirem, né, com concentração, fazer a diferenciação entre conteúdos, processos e produtos na inter-relação com o nível de preparação, interesse e perfil de aprendizagem.
Ele vai falar sobre a importância do processo reflexivo e cíclico, né, entre avaliação, planejamento e execução, assim como outras abordagens da pedagogia que a gente já trabalha, né, não dá só para a gente planejar sem fazer a avaliação e o replanejamento na execução, e ele vai trazer também o conceito de ensino diferenciado de grupos flexíveis e da importância de a gente variar quem são as pessoas que vão trabalhar em cada atividade, pensando nas potencialidades que esse grupo flexível pode ter para se ajudar. E aí ele vai falar sobre técnicas para a formação de grupos, né? Então, às vezes, a gente pega grupos habituais, grupos cooperativos, grupos com capacidade de aptidão e grupos de desempenho. E aí, no conceito de grupos flexíveis, o agrupamento vai ser com base em necessidades, potencialidades, interesses e ou perfil de aprendizagem. Então, os grupos vão ser alterados com frequência de acordo com a atividade e objetivo. Então, muitos professores já utilizam grupos de trabalho em sala, então seria só repensar como esses grupos seriam formados. E a gente pode formar esses grupos flexíveis, né, com características semelhantes ou ao contrário, totalmente diferentes para que eles se relacionem e conseguem conversar. E eu acho que a gente entra agora na discussão, que também entendo que é importante, de outra abordagem, que é o desenho universal de aprendizagem, que hoje é a que mais tem sido socializada, mas a gente pode dizer que não é a única, né? Mas é o que tem mais sido socializada aí no contexto das escolas, dos concursos, e agora também, né, desse ingresso do termo nas questões normativas. O desenho universal, então, de aprendizagem, ele tem relação com a inclusão escolar, mas como eu falei para vocês, ele vai trabalhar e vai, assim como as abordagens universalistas, na aprendizagem de todos da sala. Então, não necessariamente ele tem relação direta com a questão da inclusão escolar, mas ele vai dizer que o estudante com deficiência, ele faz parte do universo daquela sala, então não tem como a gente preparar uma aula sem pensar, né, nesse estudante com deficiência que está lá. Então a gente vai ter que estudar, né? Como vocês estão fazendo, a gente já fez esse curso. Os documentos normativos que vão falar sobre o público da educação especial, os múltiplos meios ou tamanhos, né? As formas que podem ser entendidas como inclusão escolar, que a gente já discutiu um pouco aqui na disciplina também, e as concepções para a organização do ensino, né? Para as práticas pedagógicas que vocês estão vendo na disciplina também. No slide tem uma imagem que é uma imagem de uma escada, é uma imagem do Ricardo Ferraz, e tá assim, né, então tem uma pessoa com obesidade, uma pessoa idosa, uma pessoa carregando um carrinho, uma mala, e uma pessoa com carrinho de bebê. E aí tá sendo assim, para quem acha que acessibilidade é só coisa de cadeirante, então o que o desenho universal vai trazer para a gente, né? Que na relação com o ensino, fazendo a transposição, ampliar as formas de ensinar e fazer esse repertório que estimulem várias partes do cérebro e várias estratégias, não vai beneficiar só a pessoa com deficiência, mas sim vai beneficiar a maioria da sala. Então, ele vem, né, de uma perspectiva que é da arquitetura, então a gente encontra o desenho universal de aprendizagem da ABNT de inclusão, como a gente viu lá nas primeiras disciplinas, mas ele adentra aí as questões escolares, entrando na questão da acessibilidade física, então tem várias imagens aqui de rampa, de ônibus adaptado, de carteira adaptada para cadeirante, e vai adentrando aí a questão específica da educação. Então, as abordagens são de cunho teórico, ela vem de pesquisas internacionais, vão adentrando pesquisas nacionais, hoje a gente tem muitos pesquisadores nacionais que trabalham com a questão conceitual sobre DUA, coloquei vários aqui para vocês, no Moodle, alguns em formato de texto, outros em formato de vídeo, e vocês acessam qual vocês tiverem mais interesse. Então, o DUA consiste, né, em um conjunto de princípios baseados na pesquisa
e constitui como um modelo prático que objetiva maximizar as oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes, sendo estudante público da educação especial ou não. Auxilia os educadores na adoção de objetivos de aprendizagem adequados, escolhendo o desenvolvimento de materiais, métodos eficientes para a elaboração de formas mais justas e aprimoradas para avaliar o progresso de todos os estudantes. Então, aqui tem uma outra imagem que é do Cashin, que é, né, quem a gente bebe na corrente teórica do DUA, e aí nessa imagem tem, né, uma escadaria e uma rampa cheia de neve, e aí tem alguém tirando a neve primeiro do degrau, e alguém pergunta, mas por que você está tirando as neves primeiro do degrau? E ele fala, nossa, mas, né, é porque a maioria das pessoas consegue acessar pelo degrau, e a pessoa com cadeira de roda fala, mas se você limpar a neve da rampa, todos vão conseguir acessar pela rampa. Então, o conceito é esse. Ele vai, então, trabalhar com acessibilidade facilitada para todos, e aí ele vai trazer conceitualmente que os princípios orientadores de duas vão pensar nas estimulações de diferentes partes do cérebro. Então, que existem as redes afetivas, que são as redes que vão ser acionadas e que acendem lá e que potencializam a aprendizagem quando a pessoa entende e que quando você engaja sobre o porquê, né, de aprender. Então, essa parte dos desafios para manter as pessoas interessadas, e aí no porquê esse estímulo aumenta e aumenta também a predisposição para a aprendizagem. A questão do que aprender, então, vai ter relação com a forma que a gente apresenta o conteúdo, que vai ter relação direta em como a gente vai ensinar. Então, também vai ter a diferenciação das maneiras de expressar para os alunos e como os alunos se expressam para a gente sobre o que eles sabem. Então, a gente vai lá, pensa em algo que vai puxar a atenção dos estudantes para aquela atividade, para aquele conteúdo. Depois, você diversifica o que você vai ensinar, a forma que você vai ensinar, e depois você entra no como. O que o educador especial entra nesse processo? Né? No pensar coletivo e na dupla docência em sala de aula, como a gente já falou por aqui, em pensar em estratégias que incluam os estudantes nesses três processos, os estudantes especificamente público da educação especial. Então, nesses três processos, né, e no que vai ligar o porquê, o que e o como. Isso que é importante aqui nesse contexto. E coloquei para vocês também, então, lá, como eu falei para vocês, diferentes materiais que vão focar o DUA. E aí eu vou convidar vocês para fazerem acesso, tanto por forma de livros, quanto por forma de artigos, quanto por forma de vídeos, porque é um acesso que ele é importante, ok? Agradeço, então, o espaço de diálogo e até breve.